Você até pode criticar Fairy Tail por conta do seu roteiro, no entanto, é inegável que Hiro Mashima é o mestre do desenho. Nesse vídeo vamos falar sobre algumas mudanças no traço dessa obra e conversar sobre a arte do autor em si. Ao olhar para o traço inicial de Fairy Tail, a coisa que mais chamava atenção eram as proporções do rosto dos personagens. Boa parte deles tinha uma testa extremamente avantajada, que é uma estilização proposital por parte do autor. Porém, o desenho como um todo de Fairy Tail já tinha uma ótima qualidade, com uma aplicação sólida dos fundamentos do desenho, principalmente para um início de publicação, onde os artistas costumam ser mais inexperientes. Porém, Hiro Mashima não era um autor iniciante, ele já havia criado um outro mangá chamado Rave Master, que durou de 1999 até 2005, tempo suficiente para ele evoluir as suas habilidades de desenho. Nessa fase inicial, as comparações de Fairy Tail com o mangá One Piece eram incessantes, e existem alguns elementos que Fairy Tail realmente pegou de One Piece, como por exemplo o personagem Gildarts, que é idêntico ao Shanks, tanto em visual quanto em história. Mas e quanto ao traço em si, será que o Hiro Mashima pegou esse traço de One Piece? Se compararmos os dois, nós conseguimos sentir a mesma vibe nos dois traços, e isso levou ao surgimento de alguns rumores falsos, como de que Hiro Mashima já foi assistente de Eiichiro Oda, o que obviamente é uma mentira. Particularmente, eu não acredito que essa semelhança inicial do traço das duas obras tenha sido porque Hiro Mashima olhou para One Piece e tentou desenhar igual, mas sim porque os dois autores bebem da mesma fonte, que é Akira Toriyama e o seu mangá Dragon Ball. Foi Dragon Ball que popularizou esses mangás com traços mais limpos e simples em uma história de aventura. Tem um vídeo bem recente do Hiro Mashima, que ele tá fazendo uma colaboração com um canal de desenho, que ele fala que o Akira Toriyama foi uma grande inspiração para o seu estilo de desenho, além do mangaka George Morikawa, o criador de Hajime no Ippo. Mas de qualquer forma, essa semelhança de traço de Fairy Tail e One Piece durou pouco tempo. Por volta do volume 9 e 10, Fairy Tail começou a ter mudanças sutis no seu traço e perder essas qualidades iniciais, principalmente a testa de amolar facão. Hoje em dia, as obras têm traços completamente diferentes. Uma coisa que também foi legal ver a evolução foram as armaduras padrões que a Erza usa. Elas começaram a ter uns upgrades visuais bem legais. Essa primeira versão dela tinha um visual bem sem graça, tanto que nem chegou a ser adaptado para o anime. E o nosso querido Rap também teve uma evolução bem bacana no seu design. No início ele tinha um visual muito do louco, mas com o passar do tempo ele foi tendo um redesign e ficou com uma aparência mais fofa e bem acabada. Particularmente gosto bem mais dessa nova versão. Quando olhamos para a arte do autor hoje, vemos que ele tem muito do DNA dos traços de anime e mangá mais padrões, adquirindo um pouco de influência do estilo moe. No entanto, esse traço do Mashima tem certas características que você consegue identificar que foi ele que desenhou. São sutis, é verdade, mas dá para você identificar. É como se fosse uma espécie de caligrafia. Falando de fundamentos do desenho, Fairy Tail faz uma ótima utilização deles desde o início da obra até o seu final, em especial os fundamentos da composição e perspectiva. Esses dois fundamentos são usados exaustivamente pelo autor com o propósito de tirar a monotonia das cenas e deixar os desenhos mais interessantes. A composição é usada para criar painéis com todos os personagens organizados de forma harmônica. Do lado da perspectiva é desenhado ângulos de câmera bem variados. Desenhar personagens em diferentes ângulos é feito para dar o foco nas coisas que são mais importantes no painel, como também para ajudar a formar composições mais interessantes. Vamos nos aprofundar nisso com alguns exemplos. Nessa cena de trocação de socos, o autor colocou a, entre aspas, câmera que está registrando o momento bem embaixo dos personagens. Usa as linhas de movimento e impacto para dar velocidade para a cena e ainda separa pequenos quadros mostrando a reação dos personagens aos impactos. Foi uma sacada muito boa e gerou um painel de luta bem interessante. E se você pensa que desenhar personagens em ângulos não tão comuns é uma coisa fácil, pense de novo. Uma coisa é você desenhar um personagem completamente de frente, estilo foto de RG. Agora desenhá-lo de cima para baixo, de baixo para cima e conseguir manter a proporção dele é uma coisa bem difícil, pois está ligada a você aplicar perspectiva a uma forma orgânica, e todo desenhista iniciante
treme ao escutar a palavra perspectiva. É uma coisa bem difícil de dominar, principalmente quando ela é voltada para formas orgânicas. Outra coisa que é legal na arte do Mashima é a forma como ele introduz certos personagens usando a quadrinização. Nesse exemplo aqui, o primeiro quadro mostra apenas um elemento característico daquele personagem, mas que você consegue notar logo de cara sobre quem está se tratando. Depois mostra a reação de surpresa das pessoas, para logo em seguida mostrar o personagem em destaque na página. A quadrinização de Fairy Tail no geral é muito simples e torna a leitura da obra fácil de se apreciar. Falando do processo de desenho do autor em si, ele desenha no digital desde o meio da publicação de Revermaster, uma época que não era tão comum autores com publicação semanal desenhar dessa forma. Segundo ele, depois que começou a desenhar digitalmente, não conseguiu mais voltar para a arte tradicional. Ele só desenha no papel nas sessões de autógrafos para os fãs. Trabalhar digitalmente com certeza é um dos motivos que faz com que ele consiga desenhar tão rápido. Outra característica da arte do Hiro Mashima, que já virou até piada inclusive, é que ele fica reaproveitando o design dos seus personagens. Em Eden Zero, o mangá atual do autor, muitos personagens têm designs reaproveitados das obras anteriores, em um nível que às vezes é literalmente o mesmo design. Mas eu já te adianto que ele com certeza não faz isso daí por preguiça. Se tem uma coisa que esse homem não é preguiçoso. Em Fairy Tail, ele sempre teve o cuidado de desenhar novas roupas para os personagens nas mudanças de arco. Ele era muito caprichoso com isso. Também não se trata dele não ser capaz de criar bons designs, já que nas suas obras encontramos vários personagens com uma aparência bem interessante. Me parece que ele repete os designs simplesmente porque gosta de fazer isso. Não estou dizendo que é uma coisa boa, é a impressão que eu tenho dele. Ele sempre cria referências de seus trabalhos anteriores nas suas obras atuais e inclusive faz até piada com isso dentro da história. Uma coisa que eu também acho interessante desse autor é que ele é bem comunicativo para os padrões de um mangaka. Ele está sempre postando artes novas dos seus personagens ou fazendo tutoriais de desenho, chegando até mesmo dar dicas de como desenhar opais. Tem até uma época específica do ano, por volta do dia 27 de outubro, que ele reserva para fazer uma arte especial do Jirao e da Erza. Esse tipo de coisa mostra que ele tem um grande carinho pela obra que criou e pelos fãs também. No seu canal do YouTube a gente consegue encontrar vários vídeos com dicas de desenho e de criação de mangás, tudo devidamente legendado em português, então dá para entender perfeitamente o que está sendo explicado. Ao meu ver, Fairy Tail é um mangá com uma história bem feijão com arroz, mas a arte é digna de um mestre mangaka. É uma coisa muito bem feita, caprichosa e que respeita os fundamentos do desenho. A obra está sendo relançada aqui no Brasil pela JBC, então é uma boa hora para você reler a série. Vou deixar os links dela na descrição caso você queira ter uma edição física. Agora me responda aí, qual estilo de arte você prefere mais em Fairy Tail? O primeiro com os personagens mais textudos ou os traços finais do mangá? Eu prevejo que a maioria vai preferir o estilo atual, mas com certeza vai ter algumas pessoas que gostam daquele primeiro estilo. De qualquer forma, coloca a sua visão aí nos comentários, beleza? Basicamente era isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, deixa um like para me ajudar e até o próximo vídeo.